Você provavelmente já ouviu a palavra quântico. A chance de você ter ouvido alguém falar alguma coisa muito errada sobre física quântica é enorme. Por isso eu quis gravar esse vídeo para poder te contar um pouquinho do que é a física quântica de verdade, para que você fique um pouco menos vulnerável ao papinho de um charlatão que quer enganar os outros com terapia quântica, coach quântico e etc. Então fica comigo até o final desse vídeo porque vai valer a pena. Eu quero começar falando um pouquinho de como surgiu a física quântica, o que ela é exatamente. Tá ligado em filme de super-herói, depois que rola uma batalha épica e um inimigo muito sinistro é derrotado? Não dá uma sensação de que, pô, acabou. Tá tudo resolvido. Paz, finalmente paz. Nada mais vai ameaçar e perturbar a nossa tranquilidade. Esse era o exato sentimento que os físicos tinham no finalzinho do século XIX, 1880, 1890. Era tipo, galera, acabou. Não tem mais nada pra gente descobrir sobre a natureza. A sensação que eles tinham era que tudo já tinha sido descoberto. Não tinha mais nenhum mistério da natureza pra física descobrir. Mas por que eles tinham essa sensação? Por um lado existia a teoria termodinâmica, que explicava muito bem o comportamento dos gases e o funcionamento das máquinas térmicas, que foram as grandes estrelas da Revolução Industrial. Por outro lado, existia a teoria eletromagnética, brilhantemente elaborada pelo James Maxwell, que dava conta de explicar praticamente todos os fenômenos que envolviam a luz, radiações, eletricidade, magnetismo, além, claro, da mecânica clássica do Newton, que explicava muito bem o movimento dos corpos, tanto na Terra quanto no espaço. Essas três áreas explicavam tão bem a parte da natureza que a gente conhecia, que eram pouquíssimos os fenômenos que ainda não tinham explicação dentro dessas áreas. Mas você sabe muito bem que sempre vai aparecer um inimigo novo, uma nova ameaça, novos problemas. E por isso os filmes de heróis nunca acabam. E foi isso que aconteceu com a física. O tempo foi passando e esses poucos fenômenos inexplicados, de repente, viraram problemas tão grandes, tão impossíveis de resolver usando a física que a gente conhecia, que simplesmente aconteceu uma revolução na ciência. Um dos principais caras que participou desse processo foi o físico alemão Max Planck. No finalzinho dos anos 1800, ele bolou um artifício matemático para contornar alguns desses problemas da física, e que não fazia nenhum sentido no mundo real, aparentemente. Basicamente, o Planck sugeriu que a energia presente na luz não poderia ser emitida ou absorvida por outros corpos de maneira contínua, mas sim na forma de pacotes com quantidades fixas. Como assim? Imagina que você quer encher um copo com água. Se a água estiver líquida, você pode encher o copo de forma contínua. Ou seja, você pode botar qualquer quantidade de água. Você pode botar 10 ml, mas também pode botar 5, pode botar 2,5, pode botar 0,37 ml de água. Sempre vai ter um valor intermediário de água que você pode pôr. Mas imagina que essa água está na forma de bloquinhos de gelo, de pacotes com quantidade fixa de água. Ou você vai botar um gelo no copo, ou vai colocar 2, ou 3, ou 4. A água existe e é transferida na forma de pacotes com quantidades fixas. E você não pode transferir meio gelo, você não pode transferir valores intermediários. Então, nessa ideia do Max Planck, a energia que a luz carrega também deveria existir na forma de pacotes. Então, quando um átomo absorve energia, ele só pode absorver um desses pacotes, ou 2, ou 3, nunca valores intermediários de energia. Esse pacotinho, que carrega a menor quantidade de energia possível para uma determinada luz, recebe o nome de quantum de luz, ou de fóton, e a energia contida em cada um desses fótons, cada um desses pacotinhos, deveria depender somente da frequência da luz, ou seja, da sua cor. E quando eu falo luz, eu estou me referindo à luz visível, tipo as cores do arco-íris, mas também às radiações que a gente não enxerga, por raio-x, ultravioleta, infravermelho, tudo isso é luz também. E aí, dentro dessa teoria do Planck, quanto maior a frequência de uma luz, mais energia cada pacotinho de luz tem. Então, um raio-x, um raio gama, que são radiações que têm frequências muito altas, ou seja, ondas que oscilam muito mais vezes por segundo, essas radiações têm uma energia muito mais alta, o que torna elas mais perigosas do que outras radiações, tipo a luz visível, tipo os raios infravermelho, tipo as ondas de rádio também, que são as que têm a menor frequência e, portanto, menor energia. Essa tese, gente, de que a energia é quantizada, ou seja, existe em quantidades fixas e específicas, foi extremamente revolucionária. Revolucionária no sentido de que ela rompia com tudo que existia de física
física até então. Era uma nova física que, se tivesse correta, significaria que a física que a gente conhecia até então estava errada, ou pelo menos muito incompleta. E por causa disso, uma galera se opôs a essa nova física, que a gente pode chamar aqui de física quântica. Apesar dos haters, foram tantos experimentos e tantas tecnologias que surgiram baseadas na física quântica que hoje nenhum físico tem dúvidas de que o que acontece em escala subatômica, ou seja, entre partículas do tamanho menores do que o átomo, é absolutamente diferente do que a gente vê no mundo macroscópico. E não é só diferente, é simplesmente bizarro. E eu vou te contar. Nesse mundo macroscópico que a gente conhece, todos os movimentos podem ser muito bem descritos e previstos por equações matemáticas da física clássica, em especial pela segunda lei de Newton. Se eu sei as condições iniciais de um sistema, eu sei como ele vai evoluir no tempo. Agora, quando a gente vai para a escala quântica, ou seja, quando a gente lida com objetos do tamanho de átomos, elétrons, prótons, essas equações clássicas não fazem mais sentido. Elas deixam de funcionar. O movimento de um elétron é completamente diferente da queda de um objeto ou do movimento de um planeta girando em torno do Sol. Por isso é impossível prever o comportamento de um elétron usando a matemática das coisas grandes, ou seja, usando a física clássica. A matemática que descreve os movimentos nessa escala subatômica é a famosa equação de Schrödinger, que foi elaborada pelo físico austríaco Erwin Schrödinger. Uma das maiores diferenças entre a física clássica e a física quântica é que quando a gente resolve as equações da física clássica para um corpo, a gente consegue prever exatamente qual a posição, qual a velocidade desse corpo em um determinado instante de tempo. Na escala quântica, a solução da equação de Schrödinger não diz pra gente exatamente onde vai estar o elétron ao redor de um átomo. Ela diz pra gente qual a probabilidade desse elétron estar em cada uma das posições teoricamente possíveis. Então, não é um resultado exato igual na física clássica, é um resultado probabilístico, o que deixou muita gente extremamente incomodada, inclusive o Albert Einstein. E as coisas ficam ainda mais esquisitas. Imagina que você joga uma moeda dentro de uma caixa escura. O que vai acontecer? Ou a moeda cai com a cara para cima, ou cai com a coroa para cima. A chance da moeda terminar no estado de cara é de 50%. E a chance dela terminar o movimento no estado de coroa é também de 50%. Quando ela de fato cair e parar, uma das duas coisas vai ter acontecido. Ou cara, ou coroa. No mundo quântico, as coisas funcionam de um jeito bem diferente. Tem um princípio que é chamado de sobreposição de estados quânticos, que você também vai ler por aí com o nome de superposição. A sobreposição significa que um sistema em escala quântica existe em todos os estados teoricamente possíveis simultaneamente. Ou seja, é como se um mesmo elétron estivesse ao mesmo tempo em vários lugares diferentes e até mesmo em lugar nenhum. E todas essas possibilidades coexistem, elas existem ao mesmo tempo. Se a gente pensar no exemplo da moeda, é como se ela ficasse lá dentro da caixa depois de cair no estado de cara, mas também no estado de coroa e também no estado de metade de cara e metade de coroa. Tudo isso ao mesmo tempo. Ela tá nos três estados simultaneamente. Aí você vai falar, não, Lucas, mas aí é viagem, né? Isso aí deve ser uma metáfora e tal. Por acaso a gente já viu, já detectou elétrons que estavam em vários estados ao mesmo tempo? Então, aí entra mais uma esquisitice da mecânica quântica. Quando o átomo é submetido a algum experimento específico que faça ele interagir com objetos macroscópicos, todos esses estados sobrepostos se colapsam em um único estado e o elétron se torna localizável, ou seja, todos os estados deixam de existir e somente um estado prevalece. Então é como se você jogasse uma moeda dentro da caixa, a moeda cai, só que de alguma forma ela fica meio que girando lá dentro, ela continua lá com todos os estados acontecendo ao mesmo tempo, sobrepostos. E só quando você abre a caixa para ver é que ela de repente assume um único estado e todos os outros desaparecem. Então, toda vez que a gente observa um fenômeno quântico através de experimentos, essa sobreposição de estados quânticos simplesmente não acontece. Ou, em outras palavras, é impossível ver ou detectar a sobreposição de estados. Aí, claro que você vai pensar, pô, que conveniente, né? É tipo falar que tem um fantasma ali, mas quando você olha, ele some. Mas, gente, assim, por mais estranha e bizarra que seja essa ideia da superposição, e apesar dela ser impossível de ser observada, a sobreposição de estados de um sistema quântico faz todo o sentido matemático. Mais do que isso, ela é um postulado fundamental para que toda a teoria quântica funcione. E que garantia a gente tem que essa tal de mecânica quântica realmente funciona? O seu computador usa mecânica quântica, o seu celular, o seu pendrive. Não, Lucas, não, você não tá entendendo, Lucas. Eu tenho um pendrive aqui que custou 10 conto. Não é possível que ele seja baseado em mecânica quântica.
ele é. Assiste meu vídeo sobre atravessar paredes, que lá eu falo sobre isso. O link dele tá aqui na descrição. A mecânica quântica, gente, é uma teoria extremamente bem sucedida. Ela explica muitos fenômenos que a gente conhece e nenhum experimento até hoje conseguiu refutar ela. O formalismo matemático da mecânica quântica e os resultados experimentais são perfeitamente concordantes. O grande desafio da mecânica quântica é interpretar o que ela significa no mundo real. O que significa essa sobreposição? Como que é isso visualmente? Por que isso acontece com o elétron? O que exatamente faz esses estados colapsarem em um só? Quando a gente vai para o campo da interpretação da mecânica quântica, a gente não tem resposta para quase nada. A gente não tem consenso científico para quase nada. E qualquer pessoa que faça qualquer interpretação, qualquer extrapolação da teoria quântica, que vá além da simples aplicação das equações, qualquer pessoa que relaciona a física quântica com outra coisa, principalmente coisas que a gente também sabe muito pouco a respeito, tipo a nossa mente, essa pessoa está te enganando. E ela não sabe nada de física quântica. Isso eu te garanto. Por isso, no meu próximo vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre o que não é física quântica. Quais são os principais argumentos dos charlatões quânticos? Quais são os pontos da mecânica quântica que essa gente pega e deturpa para tentar enganar você e as outras pessoas? E eu vou te mostrar o que está errado na interpretação deles e como que é muito fácil detectar um charlatão. Então, se você não é inscrito no canal, clica aqui embaixo para o YouTube te avisar quando sair esse próximo vídeo, porque ele vai ser muito legal. Você também pode me seguir no Instagram, porque lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo. E se você assistiu o vídeo até aqui, agradeço muito a sua audiência. Esse foi um vídeo mais denso, mais pesado, longo também, mas eu sei que vocês adoram quando eu falo de física. Tem gente que tá aqui nesse canal só para assistir os vídeos de física, então eu não podia deixar de falar sobre esse conteúdo. E é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço para você e até mais.